Boa noite, todos sejam saudados com a santa paz de Deus. E como prometido, vou fazer o vídeo falando sobre os fundamentos da vida no Espírito, certo? Os pilares que nos proporcionam uma vida melhor com Deus, uma vida de transformação. Você vai ver aí no vídeo, né, o slide aparecendo aí, os fundamentos da vida do Espírito. Viver no Espírito é viver o verdadeiro cristianismo, na simplicidade da fé e na liderança do Espírito Santo. É viver com os pés na terra, mas com o coração no céu. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Gálatas 5:25 vai mencionar a respeito de como podemos viver no espírito. Então Deus, ele é espírito, né? Então a nossa comunicação tem que ser no espírito. Mas existe algumas formas, algo que nós necessitamos fazer para atingir esse nível, né, da vida no espírito. A oração, um respirar no espírito. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Ou seja, Mateus 6,6. Você vai entrar para o seu quarto, vai orar em secreto. E o nosso pai, o nosso Abba, ele vai nos recompensar em público. Como é isso? Né? O nosso rosto, ele vai brilhar, algumas ações que vai ocorrer durante o dia, algo que era para dar errado, começa a dar certo, porque nós estamos andando no Espírito. E em secreto nós entramos no lugar, né, no nosso quarto, e oramos de joelho, buscando a face do Senhor. E ele, no secreto, ele se apresentou e mostrou para nós os benefícios, a revelação no nosso espírito. Então, a vida no espírito é ativada quando entramos no quarto. E esse quarto é muito mais do que 4 paredes. Esse quarto é um lugar no seu espírito, onde você se fecha com Deus em intimidade e busca. Ou seja, quem não para de orar, não para de mudar. Ou seja, não tem o que ficar desenhando, né? Você entrou para o seu quarto, você fechou a sua porta, você vai orar em línguas e você vai ser ativado no Espírito. E essa ativação vai te levar para um patamar de intimidade. E essa intimidade, como lá no Salmos 25, versículo 14 fala, o Senhor só revela a sua intimidade para aqueles que o buscam, para aquele que se predispõe em bater a porta, certo? As práticas espirituais. Você vai conhecer agora. A primeira prática espiritual é a oração em línguas, porque o que fala em línguas desconhecida não fala a homem, senão a Deus. Em 1 Coríntios 14:2 vai mencionar a respeito sobre isso. Quando oro em línguas, oro a mente de Cristo para mim. Orar em línguas é como um caminhar, não tem a ver com o seu estado emocional ou circunstancial, tem a ver com a sua decisão de vencer pela fé. Então, mergulhar na oração em línguas, orando em todo o tempo, no Espírito, hora após horas, é Judas 20, né? É quando você aprende o processo da oração em línguas. Edificação pessoal. A meditação na palavra. Meditar na palavra não é simplesmente ler a Bíblia. É muito mais do que isso. Não é apenas estudar a Bíblia. Embora isso seja importante. Meditar na palavra de Deus vai muito além de ler ou estudar. Meditar na palavra é ouvir o que o Espírito Santo está dizendo através daquele texto e praticar a palavra, né? É ouvir e confessar esta palavra.
é você crer, confiar no que Deus tem de melhor para nós, mas no seu espírito, tá certo? A confissão da palavra. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, Hebreus 10, 23. Então Deus, ele é fiel, ele prometeu, ele vai fazer. Então, quando você medita na palavra e você confessa esta palavra, você ativa no seu espírito, você descobre que você é uma algiva nuclear, uma bomba. E para o inferno, a partir do momento que você descobre quem você é, essa algiva, a qualquer momento, ela está apta a explodir. Tá certo? Isso é só parafraseando para que você entenda. Enquanto você não descobre quem você tem um pino que trava a granada. Mas quando você tira esse pino, você descobre por que você foi feito. Aí as coisas mudam. Tá certo? Depois de receber uma palavra no Espírito, a fé nasce e a confissão vem em seguida. 2 Coríntios 4, 13. A confissão da palavra libera o decreto de Deus sobre alguma situação, pois a palavra de Deus tem poder de transformar todo o caos, o que tem saído de sua boca, o que Deus disse ou o que as circunstâncias estão mostrando. Tá certo? O Kenneth Hagin, ele estava passando por um processo de doença muito grave e os médicos não encontravam a solução. E ele conheceu um cristão e esse cristão deu para ele uma Bíblia, foi evangelizar ele e ele acreditou naquela palavra. E ele falou: se esse Deus é um Deus que cura, é um Deus que sara e ele é verdadeiro, eu creio nesta palavra. E ele deitou sobre a Bíblia e dormiu. E no outro dia ele acorda e passa a acreditar. E o Espírito Santo começa agora a ministrar dentro do espírito dele que ele precisava se levantar daquele lugar. Se ele cria que estava sarado, ele não podia ficar deitado naquela maca. Ele precisava se levantar. Ele se posicionou. Então tem coisas que você precisa se posicionar no espírito. Você tem que crer, confiar e confessar aquilo que está escrito na palavra. E você tem que partir para uma ação. Tá certo? O louvor é outra prática espiritual. Entretanto, entrem por suas portas com ações de graças e os seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendiga o seu nome. No Salmo 100, versículo 4. Louvar a Deus é agradecer por tudo o que ele já fez. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo, quando estava preso à meia-noite, começou a louvar a Deus. Todas as cadeias se romperam. Em Atos 16, versículo 25 e 26. Há uma maneira de sair de situações difíceis da vida. Não, entretanto, no caminho da murmuração, e sim no caminho do louvor. Você não pode caminhar pelo caminho da murmuração, mas sim pelo caminho de louvar a Deus. Certo? Deus, quando louvamos, Deus é atraído para nosso problema. E a presença dele libera, pelo louvor, transformar a situação. Então, quando você louva, você está exercendo um código para Deus. E esse código, ele é atraído para o ambiente que você está. Ou seja, Deus, ele está na eternidade. Quando você começa a louvar, você atrai ele para a dimensão que nós estamos, a dimensão da terra. Ele sai do mais alto do céu e entra no seu quarto, entra na sua sala, não importa onde você esteja adorando, ele vai aparecer para você. E de acordo com o que você expressa, os seus sentimentos, louvores,
você vai atrair Deus para aquela circunstância, aquele problema que você está enfrentando. Mas você deixou o problema de lado, mas você resolveu adorar. E por circunstância e por gratidão, por questão que ele te ama, ele entra e resolve o seu problema. E você vai ser mais grato a ele simplesmente por esse ato. A adoração é outra prática espiritual. Mas ora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. João 4:23. O Senhor Jesus, quando ele usou, né, o próprio João ali para expressar esse sentimento, Deus, ele de fato ele está procurando uma pessoa que esteja o adorando em espírito e em verdade. Não simplesmente estejam adorando com os lábios. Porque ele não está procurando um sepulcro caiado, que por fora aparenta beleza, aparenta estar bem arrumado, aparenta que de fato se comporte como um levita. Mas na verdade os seus lábios só adoram nos lábios, mas o seu coração não está entronizado, conectado com o coração de Deus. É isso que Deus ele está procurando nesse tempo. Na adoração não vamos a Deus para pedir nada, apenas para estar com Ele, pela pessoa que Ele é. Um lugar para expressar o amor e receber o amor dele. Então quando você o adora de fato e de verdade, você receberá o amor ágape de Deus na sua vida. E esse amor, ele será entronizado em você. E você vai descobrir que de fato você é filho, e quem é filho é acalentado por Deus, certo? A última prática espiritual é conhecida como o jejum. Muitos foram ensinados errados que tivemos antes de que o jejum era uma forma de receber de Deus algo. Era uma forma de pagarmos o preço para recebermos milagres, e isso não é verdade. O verdadeiro jejum não é para mudar ninguém, mas a nós mesmos. O jejum vem para a mortificação da nossa carne. O jejum subjuga a carne ao espírito, para que recebamos as direções do Espírito Santo, e a nossa fé trará o milagre. Ou seja, quando nós estamos jejuando, estamos aquebrantando a nossa carne e se tornando mais maleável à voz do Espírito Santo. O jejum é para isso. Nós de fato fomos ensinados errados. E logo no início da minha caminhada cristã, existiam os jejuns e mais jejuns. Você fazer campanha para subir ao monte, campanha de oração, para você receber algo de Deus, até simplesmente para você ser batizado no Espírito Santo. Você precisava jejuar, você precisava buscar, você precisava ter um sacrifício. Só que a palavra ela nos mostra que isso já foi estabelecido. Quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, Ele já entrou dentro do nosso coração. Tá aí o cumprimento da promessa que eu fiz a vocês no último culto, que ia falar sobre os pilares, o fundamento da vida no Espírito. Se você praticar esses pilares, a sua vida ela vai mudar. Se você aplicar de fato tudo que está sendo ensinado sobre vida no Espírito, a oração em línguas, o confessar a palavra, o meditar na palavra e o exercer fé, a sua vida ela tem que mudar. Só não muda se você não praticar. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo ele entre dentro do teu coração e venha transformar cada vez mais o seu ser, a sua mente
tem a mente de Cristo.